Hoje, dia 23 de abril de 2026, comemora-se São Jorge, o santo guerreiro, na tradição religiosa de vários segmentos no Brasil, sendo o Rio de Janeiro a única capital em que é feriado pelo município do Rio de Janeiro. A única capital que é feriado total. Esse culto, essa festa. Mas, em vários outros países, ele é considerado patrono, uma série de... Também é cultuado, que é um santo revelado pela Igreja Católica, né? Santo guerreiro do Império Romano. Então, uma história bonita, né? Eliminando, matando o dragão, né? E hoje, quando foi 5 horas, aquele festejo, muitos fogos, 6 horas também de novo. O povo, principalmente o carioca e o Brasil, tem uma grande devoção a São Jorge. Nós devemos respeitar todos os segmentos. Mas eu me pergunto, diante desse clamor do povo pela religiosidade, principalmente o povo brasileiro, eu olho uma outra controvérsia. Nós cultuamos tantos os santos, mas esquecemos, talvez, não sei porquê, não consigo entender, o Deus maior, o culto aos ensinamentos do Deus maior. Ao falar isto, falar assim, a única capital em que é feriado, no Rio de Janeiro. Aí eu não consigo entender como a gente vê tantos políticos, isso, aquilo, combater o crime, considerada a maior capital, com maior beligerância de crimes em todos os segmentos, políticos, não políticos, em tudo, civis, militares. A falta de respeito generalizado no trânsito, pelas ruas, em todas as instituições. Eu me pergunto, tamanha religiosa que o nosso povo tem, seja no segmento católico, evangélico, espiritualista, tantas igrejas espalhadas em tudo quanto é lugares, mas também tanta desgraça, tanta miséria. Há uma contradição que eu não consigo entender. Tantos templos, tantos cultos, em todos os segmentos religiosos. Não estou falando desse A, B, C, D. Mas nesse longo anos, tempos, quanto mais segmentos religiosos surgem, a violência aumenta muito mais, escala. Não vou falar mal dos políticos, porque os políticos são eleitos por quem? Por nós, cidadãos. A falta de respeito está em todos os segmentos. Eu gravei um programa falando sobre família. Eu vou ler aqui. Eu gravei um programa. Os senhores entrarem lá no Google, falar sobre família, sociedade, do homem, mulher, carga genética, o ambiente, a história da humanidade, filosofia, ciência, religiões. A pergunta: o que somos? Escravos, prisioneiros ou experimentos? Eu me pergunto. Sim. Nós somos escravos, experimento. O que somos? Eu fico a questionar isto, sim.
Nós somos prisioneiros de quê e de quem? Somos usados nos interesses de quem e por quem? Os impérios continuam. Nós falamos que vivemos em democracia. Nós falamos que atingimos uma elevação de democracia. Mas nós somos subjugados a impérios outros. Não temos soberania e as pessoas defendem que nós temos que ser escravos de país A, B. Quer dizer, a colonização continua. O outro sanciona o outro país, como querem sancionar o nosso, com uma interferência de soberania de quem? Do outro sobre nós. Que liberdade nós temos? Temos que nos defender com unhas e dentes para não sermos pisados. E nossos cidadãos aplaudem a desgraça que é cometida, que são cometidas por países tais, porque tem maior poder bélico, maior poder isso, e essa guerra extrema. Mas aqui em nosso país, no Brasil, aqui na cidade do Rio de Janeiro, não é diferente. Nós vemos lá matando tantos, 1 milhão de deslocados lá no país tal. O outro botando frota de tantos milhões de armamento, bombardeando, destruindo. Mas nós aqui nos destruímos. Numa guerra silenciosa, fomentada por interesses econômicos de A, de B, de C e de D. Eu me perguntei, tamanha fé que o nosso povo tem, tamanha dedicação aos santos, tamanha é a vocação do nosso povo em frequentar os templos, rezarem em segmentos A, B, C, D, ordens filosóficas inúmeras. Mas esquecem, ou não ainda atingimos essa compreensão. Eu faço essa pergunta a você que está nos assistindo. Qual é o motivo? Qual é a razão? Nós estamos dominados. A Escritura fala, o príncipe desse mundo queria dominar por 1000 anos. E nós vemos, quando nós entramos num trem, num ônibus, nas ruas, dentro da nossa própria casa, todo mundo aprisionado na telinha de um celular. Não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, reclama disso, reclama daquilo, mas está preso, escravizado à telinha de um celular. E riem, e cada vez mais escravizados, dominados, e a falta de respeito imperando em todos os níveis. Todo mundo reclama que nós estamos numa sociedade que a falta de respeito impera. Mas essas crianças, os jovens que falam, foram criados aonde? Dentro de uma casa, numa família. Por isso eu fiz, assistir nossos programas anteriores. Quando nós, como qualquer um de nós, nascemos dentro de um ambiente familiar, temos pais que são responsáveis em nos orientar. E nós temos a obrigação de aprendermos. Mas hoje, onde está essa... Criou-se dentro da própria casa uma guerra entre homem e mulher. Um empoderamento, uma briga sem fim. E aí eu pergunto, e os filhos? E os filhos estão sendo educados, orientados por quem?
Qual é o caminho desses nossos jovens e de nós mesmos nessa violência sem fim que começa dentro da casa? É um questionamento que nós fazemos porque temos um presente todos os dias para nós. Acordar, despertar e a vida que Deus nos dá. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com essa oportunidade que a natureza, Deus pode ser um símbolo, um significado, essa força maior que rege o universo, essa energia maior, não importa qual nome que se dê aqui, Oxalá, Alá, não importa o nome que cada um dê na sua cultura, mas todos reverenciam uma força positiva maior, uma energia maior. E todos nós sabemos que essa energia, que perpassa, que através de nosso corpo, toda a matéria, em todo o universo, existe esta energia. E ela está entre nós, permanece em nós. Lendo as diversas filosofias, diversas culturas, todas elas afirmam, seja lá como queiram alguém chamar Deus no seu segmento, chamar de Buda, chamar de Alá, chamar lá no Islã, chamar disto ou daquilo, chamar de Jesus, que é seu Deus, não importa, mas o estatuto é um só. Tudo que a pessoa plantar vai colher. Tudo que semear vai ceifar. Então, nós estamos nesse momento de colheita. Começamos essa colheita na humanidade, porque tantas humanidades antes de nós, tantas gerações, tantas civilizações já se foram antes de nós. A nossa também está nesse caminho dessa destruição. Pode se mudar? A Escritura diz que sim. Que todas as profecias podem não acontecer se nós mudarmos. Mas essa mudança se dá em cada um. Porque cada um é responsável. Cada um tem essa responsabilidade de tornar a sua vida melhor. E tornar de certa forma como todas as nossas mensagens têm posicionado. Se cada um melhorar, melhora a sua pátria, melhora o mundo. Vamos entender qual é a mensagem de tanta religiosidade. Qual é a mensagem da fé? Questione nossos lá do YouTube, na O Incentivador Oficial. YouTube, O Incentivador Oficial. Vamos, o que está ocorrendo? Podemos mudar? Esse é o nosso questionamento. Que Deus nos ilumine. Então vamos falar que o santo guerreiro, São Jorge, nos ilumine nessa peleja, nesse combate, com a graça de Deus. O programa O Incentivador fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar. É respeitar a si próprio e ao próximo.
pois o direito de um começa onde termina o do outro.